E aí, pessoal, hoje a gente está aqui com João Frederico Ribas, ou famoso Fred Ribas, que Fred. é um dos, se não o maior copywriter do Brasil e do mundo, né? Não sei como que, Não, do mundo como não. que do mundo não, do mundo Não, tem, não, tem do mais mundo gente. tem muito cara bom. Até no Brasil tem muito cara aí na minha frente ainda. A gente está chegando lá, É, né? Mas a gente está numa crescente, mas tem muita poeira para a gente comer ainda. mas é isso aí, né? E estão comendo bastante poeira e deixando bastante gente também para trás, né? Deixando bastante gente para trás, né? Que Graças bom. a Deus é o nosso esforço também, é o nosso trabalho muito consistente. Mas E faz toda a diferença, né? Eu percebo que faz toda a você, diferença. até tudo que eu leio, esses dias eu baixei um e-book teu de cima do muro, eu não lembro qual que era. É Comprei o o e-book, Olho Muro da Desconfiança. o Muro da Desconfiança, exatamente. Eu baixei ele e aí eu tava lendo lá, eu pensei, caramba, quanta segurança ao falar. Quanta segurança ao saber que ele é bom no que ele faz, quanta segurança em transformar todas as palavras que você utiliza em palavras que parece que é suave de ler, é gostoso, Sim. vai deliciando as palavras, é uma sincronia. Uhum. E a tua profissão, ela é isso. Se você É. puder explicar um pouquinho para a gente qual que é a sua bagagem e o que você faz, propriamente dito, para que as Claro. pessoas ganhem tanto dinheiro. Vamos lá, então. Primeiro, eu quero dizer que eu me sinto muito honrado, né, de participar desse Zoom aqui, dessa call, dessa conferência aqui com você, e com você também que está assistindo a gente aqui. E é sempre um prazer muito grande, né, poder ensinar um pouco mais do que eu faço, compartilhar um pouco do meu trabalho. E eu sou um copywriter, né, é uma profissão. Eu não gosto de chamar de profissão, apesar de ser considerado uma profissão no Brasil, eu já vou explicar por quê, mas é uma profissão pouco conhecida ou recente no Brasil, né, tem menos de 10 anos, então é mais conhecida no mundo digital e no mundo físico quase ninguém conhece, no mundo offline, né? E o copywriting, ou copywriter, que é o profissional que desenvolveu a habilidade do copywriting, né? Ou do copyright, né? Copyright é difícil falar em português, porque se a gente fosse... O pessoal vai precisar vir para o Centro Europeu daí para Você vai ter entender que fazer todas aula as de inglês, né? diferenças. Mas se você fosse traduzir ao pé da letra a palavra copywriting, ou copyright seria escrita de cópias, né? Ou copywriter, escritor de cópias. Não tem muito sentido no Brasil. O mais próximo disso seria redator publicitário, só que eu não sou um redator publicitário. O meu papel é construir uma comunicação, e é por isso que eu falo que isso não é uma profissão, é uma habilidade. Porque assim como a gente desenvolve uma habilidade de tocar um instrumento, assim como a gente desenvolve uma habilidade de andar de bicicleta, a gente também desenvolve uma habilidade de se comunicar com o objetivo de quê? É uma habilidade de eu me comunicar com a pessoa que está recebendo a minha comunicação, com o receptor dessa mensagem, a fim de persuadi-lo a tomar uma decisão. E essa decisão, geralmente, as pessoas me contratam para que eu crie uma comunicação para os produtos dele, para que os possíveis clientes tomem uma decisão de compra, né? Ou seja, as pessoas acabem comprando o produto deles. E, além disso, eu tenho os meus próprios produtos, né? Então, eu tenho meus produtos físicos que eu vendo, eu tenho uma marca de encapsulados, onde eu vendo pela internet, no nicho da saúde. Eu também tenho meus infoprodutos, que são os meus cursos, né? Infoprodutos são produtos de informação, onde eu ensino essa habilidade que eu tenho para pessoas que querem aprender mais sobre isso. Então, em qualquer coisa que você venda, seja serviço, seja produto físico, seja imóvel, né? Ou seja, produto de alto valor, você pode utilizar as técnicas de copywriting, que nada mais é do que uma habilidade de comunicação persuasiva para você levar o prospecto, né, ou o possível comprador, do ponto de vista dele hoje
para o meu ponto de vista, aonde ele se convence de que o meu produto é a melhor opção para ele. Então, é É basicamente como isso. se, é como se o copywriter ele fosse o Uber e que a pessoa entra lá, ela sabe que ela está segura naquele lugar e ela quer chegar até o lugar né, onde ela precisa chegar e ela deixa que o Uber leve ela pelo caminho que ele acha que é o mais viável, ou mais ou Exatamente, menos isso. exatamente, uma excelente analogia. Legal. Depois você me paga por isso, tá? Depois eu vou te pagar por isso, que eu vou começar a usar essa analogia nas minhas comunicações. Mas é Legal. mais ou menos assim, ó, todo mundo se encontra, todo produto, o papel desse produto é atender uma insatisfação. Todo mundo está insatisfeito em alguma área da sua vida, né? Se você não estiver satisfeito, não tem por que você comprar. E até aproveitando aqui, eu sou e fui o primeiro copywriter no Brasil a aplicar o neuromarketing com excelência, com eficácia. Ou seja, pegar o neuromarketing, toda essa teoria de neuromarketing, que é lindo, né? Eu sou apaixonado por isso. Mas tá, beleza, na teoria é uma coisa. Tem muito cara que é fera, né? Que ensina muita coisa legal. Mas, cara, os caras não aplicam, eles são só professores, né? E tem coisa do neuromarketing que, se você não aplicar, você não vai ter aquela sensibilidade para saber como é que funciona de fato. E eu comecei a aplicar, eu falava, cara, isso daqui eu vou aplicar, vou testar, né? E é fazer método científico mesmo. Vou pegar uma teoria, vou testar, vou validar, vou ver o que funciona, o que não funciona. O que não funciona eu descarto, tento outra coisa, o que funciona eu deixo e tento melhorar. E uma das coisas que eu aprendi com o neuromarketing é que todo mundo só compra estando em um estado de insatisfação. Seja essa insatisfação fisiológica, né? Por exemplo, eu compro comida porque eu estou com fome. Ou seja, mas principalmente essa é uma insatisfação emocional. E às vezes é até uma insatisfação emocional onde a pessoa nem ela sabe de fato a real necessidade daquilo porque ela está comprando, né? Mas ou é físico, ou é emocional, ou antes disso é instintivo, é primitivo, né? E então assim, o nosso papel como copywriter, quando a gente vai pegar um produto para a gente vender, não é só escrever um texto legal lá fácil, né? Como você falou, que um dos princípios da copy é justamente esse, você ter leveza na sua escrita, ser fácil de entender. Existe até uma premissa, né, que diz que até um chimpanzé deveria entender o que você escreve, mas principalmente você estudar esse produto, estudar a sua persona, o seu avatar, essa pessoa que pode comprar e tentar encontrar qual é o principal motivador que está fazendo ela ficar insatisfeita no momento. Por quê? O nosso papel é tirá-la do lugar de insatisfação e trazer ela para o local de satisfação. É o Uber. Eu pego essa pessoa nesse pontinho aqui e o Uber traz ela de carro no ponto B, do ponto A ao ponto B. Você entende? Então, o Uber, eu já peguei essa analogia para mim aí. Se você Ótimo, ver, essa tua analogia aí foi muito boa, inclusive, eu achei bem, bem criativa. muito boa, né? Gostou? Muito boa, bem, bem legal. E assim, o neuromarketing, ele, na verdade, ele, como você falou, ele é muito mágico, né? É. E hoje a gente já entende, porque antigamente então a gente tratava o cliente como público-alvo, né? Eu vou atirar Aham. naquele cara, basicamente, né? A gente acabava selecionando pessoas da mesma faixa etária, da mesma localização, mesma classe, enfim, e segmentando elas e jogando todas elas dentro De um do mesmo pacote. lugar, um Sim. pacote, exatamente. E hoje em dia a gente já entende mais por Perdão. comportamento, né? Sim. A gente já trabalha com premissas que mostram que, na verdade, somos humanos e cada um tem a sua identidade. Aí vem a Sim. criação das personas, né? Sim. A sequência disso, então, quando você chega em uma empresa, se você for dar consultoria, ou enfim, a maioria dessas empresas ainda não entendem ou não sabem que elas têm personas, trabalham com público-alvo, você faz também esse trabalho? Esse trabalho ele é primordial em todos os trabalhos que a gente vai fazer, sem exceção. A gente costuma falar que esse é o ponto mais importante
de todo o nosso trabalho, né? Até quando a empresa fala assim, não, eu já tenho a minha persona definida, eu falo, não, beleza, eu vou pegar o que você tem, mas nós temos uma metodologia própria de desenvolver a persona, não de desenvolver, mas de estudar a persona, né? Porque eu também não posso confiar o meu trabalho naquilo que o cliente já fez, porque se o que ele tivesse feito estava certo, ele não estava me contratando, né? Então, mas com certeza, sempre que uma empresa nos contrata é uma via de mão dupla, porque a pessoa que mais tem contato com o cliente dele ou com o possível cliente é ele mesmo, né? Então, ele tem muita informação para me passar, só que é o meu papel extrair essa informação dele. Então, geralmente, no início de um trabalho, né, e um trabalho nosso, ele é no mínimo de 1 ano, então nós não fechamos contrato por menos de 1 ano. O primeiro mês é só de estudo, a gente só estuda quem é o comprador ideal desse cara, que é a persona, né? Ou os compradores, as personas principais que esse cara tem, quem são os principais concorrentes, o que esses concorrentes fazem, o que esses caras oferecem, o que a persona desse meu cliente está escutando do mercado, né? As promessas que esse cara escuta, o que ele recebe, qual que é a percepção que ele tem no mercado, será que ele acredita? Será que ele é um cara extremamente desconfiado? Será que esse cara já está cansado de promessa? Tudo depende do mercado e do nicho que a gente está atendendo. E por último, a gente vai estudar o produto dele para descobrir os principais diferenciais e extrair por que esse produto é diferente de qualquer outro. Porque se a gente não tiver algo diferente, a gente... Cara, se você não é diferente de ninguém, você virou um commodity, uma commodity. E commodity eu compro mais barato, é igual palito de fósforo. Eu sempre dou esse exemplo. Ninguém vai no mercado e fica, nossa, qual palito de fósforo será que eu vou comprar? Nossa, será que eu compro esse daqui, que tem a cabecinha rosa, e esse aqui que tem a cabecinha vermelha? Cara, fósforo é fósforo. Por quê? É commodity. Agora, se algum dia alguém lançar um palito de fósforo com um grande diferencial, você pode cobrar mais caro por ele, porque ele tem um grande diferencial que vai fazer, lembrando, diferencial para mim, que sou comprador, né? Porque, mais uma vez, neuromarketing, neurociência, nós somos egoístas, eu estou preocupado comigo. Tem muita empresa, só finalizando o negócio da persona. Então, assim, você me perguntou se a gente desenvolve o estudo da persona. Isso é o principal. Você pode desenvolver a melhor comunicação do mundo. Se você está se comunicando com a pessoa errada, você perdeu. Não adianta eu tentar vender o melhor hambúrguer do mundo, Madeiro, o melhor hambúrguer do mundo, é o slogan dele, né? Para um vegano. Mas, cara, é o melhor hambúrguer do mundo. Não interessa, eu sou vegano, não como carne. Mas, cara, é o melhor hambúrguer do mundo. Não interessa, eu não como carne. Você entende? Então, antes de oferecer o melhor produto do mundo, o melhor hambúrguer do mundo, você precisa entender se o seu comprador, ele come carne. Senão, você está lascado. Você entende? Mesmo porque muito provavelmente o cliente é como psicólogo, né? Quando você chega no psicólogo, tá tudo dentro de você, você sabe tudo. Só que você acaba vendo aquilo com olhos diferentes, você tá mergulhado no problema. Então, às vezes, o cara ele acha que aquilo é o melhor produto para aquele cara que ele nem conhece a fundo, e ele acaba tendo uma visão um pouco embaçada, um pouco embaraçada do que realmente ele precisa para a empresa dele. Por isso que é tão importante a consultoria, enfim, tem um professor meu que falava sempre que o consultor de empresas é um cara que chega na empresa, ele vai ver a hora pelo teu relógio, ele te fala a hora do teu relógio, pega teu relógio e vai embora. Exato. E é isso, né? Mesmo. Porque assim, na verdade, uma visão de fora é sempre mais imparcial e acaba sendo muito mais objetiva e construindo muito mais estratégia assertiva, né? Essas definições de personas aí vocês fazem por meio de pesquisa, é isso? Por meio de pesquisa. Então, assim, aí as pesquisas são as mais diversas, né? Porque, cara, no final das contas, você precisa conhecer essa pessoa, né? Essa pessoa, ela não é uma pessoa que você vai chutar, tipo, o meu cliente ideal tem tantos anos, se comporta de tal maneira,
eu não posso chutar, eu não posso ir na base da eu acho, eu tenho que ter certeza. E é a lei de Pareto, né? Que é a regra do 80-20. 80% dos meus clientes, ou pelo menos do meu cliente ideal, que seria assim, o meu principal cliente, ou o cliente que eu quero vender, porque às vezes o seu principal cliente não é o cliente que você gostaria que fosse o seu cliente ideal, né? Tem essa também. Então, às vezes, você está vendendo para um público que você não quer vender para ele, mas é o cara que mais compra de você. Por quê? Porque você está vendendo errado. Então, você tem que pensar, você tem que começar a estudar o público que você quer para falar, não, cara, eu quero que 80% das minhas vendas saiam desse perfil de comprador, com esse hábito, né, de consumo e tudo mais. E em cima disso, então, a gente começa a estudar. Aí tem diversas ferramentas, né? Inclusive a pesquisa mesmo 1 a 1, né? Ou enfim, cada tipo de pesquisa ela não anula a outra, porque elas se complementam. Eu vou dar um exemplo aqui. O Fox Group, né? Que todo mundo fala, vamos fazer Fox Group. Fox Group é bom e é ruim, porque ela é bom porque existem tipos de pergunta que várias pessoas vão responder certo, mas muitas pessoas vão mentir, porque eu não vou falar aquela verdade absoluta do lado de um cara que eu nem conheço, você entende? Vou dar um exemplo. Digamos que eu esteja numa sala que só tenha pessoas que são extremamente a favor do Bolsonaro. E eu fiz uma pergunta, todo mundo, eu sou Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Tem 100 pessoas, 95 falaram que são Bolsonaro. Aí depois eu vou falar assim, e aqui agora, quem odeia o Bolsonaro? Digamos que eu seja um cara que odeia o Bolsonaro. Você acha que eu vou levantar a mão e falar que odeia? Se bobear, eu vou falar que eu amo o Bolsonaro. Você entende? Porque o grupo vai me influenciar. Então, assim, eu tenho que pegar vários estilos de pesquisa, né? E, inclusive, pegar insights do neuromarketing que trazem muito, assim, aquilo que as pessoas não falam, que é a parte instintiva, né? E casar tudo isso no final para tentar entender o porquê que essa pessoa vai de fato comprar o meu produto. Você entende? Não é fácil de fazer, é um caminho trabalhoso, né? Por isso que quando todo cliente que a gente fecha, eu falo, cara, a gente não vai começar a escrever nada, a desenvolver nenhuma peça com menos de 1 mês. Depois de 1 mês estudando, a gente vai começar a desenvolver estratégia, a escrever material, para depois de 2 meses a gente começar a colocar no ar, aí a gente começa a testar, validar, ver o que funciona, o que não funciona, porque com tudo isso a gente ainda corre o erro de errar, né? Porque no marketing a única verdade é que não tem verdade. A única certeza é que não tem certeza. Nós temos estatísticas de acerto, probabilidades. Mas, cara, não existe esse negócio, eu sou o super-homem, eu sou o melhor do mundo. Não existe isso, porque, cara, a gente está lidando com pessoas, com fatores externos. Digamos que eu estivesse montado uma puta de uma campanha, tudo certo, assim, redondo para funcionar 1 semana antes desse coronavírus arrebentar. Cara, eu tinha certeza absoluta, já tinha validado, feito pequenos testes para rodar. Comecei a rodar a campanha, entrou o coronavírus, um fator externo, arrebentou minha campanha inteira. Então não tem como você dar garantia de nada. Né? Eu sempre falo isso para os meus clientes também. Eu falei, cara, não tem como a gente ter garantia de nada. Se você quiser me contratar, me contrata. Agora, mas um fulano me deu garantia. Eu falei, cara, então faz com fulano, porque eu não posso te dar garantia, senão eu estaria sendo desonesto com você. Ele tá mentindo. Tá mentindo, né? E é isso, né? A gente tem várias variáveis, né, que são os fatores internos e externos, enfim. Esse momento que a gente está vivendo é um momento em que basicamente ninguém nunca imaginou na vida que iria passar por isso, né? Sim. Existem previsões de ordem, enfim, de vários aspectos, previsões bíblicas, previsões astrológicas, né? Enfim, tem de tudo, mas nunca ninguém imaginou, porque a gente nunca se programou para isso. É cena de filme. Exatamente, é cena de filme. E aí agora a gente para pensar que tem um monte de empresa que até agora não havia investido em comunicação, não havia investido principalmente no digital, nem sabia mexer, abrir um Zoom, enfim,
e aí, de repente, eles estão tendo que aprender na marra. Né, a gente vê assim várias lives acontecendo o tempo todo e um monte de gente fazendo, e aí o cara ainda nem arrumou a casa dele, já tá jogando aquilo para todo mundo ver, um monte de besteira acontecendo, né? Até o Gustavo Lima participou agora de um escândalo, né? Desde ontem, até o presidente, né, ficou com dó do Gustavo Lima porque estavam atacando ele. Enfim, a gente está vivendo um momento ímpar. E esse é o momento que a gente precisa aproveitar o digital, né? Aproveitar. Para nadar de braçada nisso que não é nem mais o futuro, né? É o presente, que dirá já quase o passado, né? Quase algo que já deveria estar há muito tempo no âmbito profissional de todo mundo. E aí agora a galera tá muito louca querendo falar contigo e pedindo para você, pedindo para a Deise, para correrem. Como que tá esse processo? Então, tinham várias pessoas que já tinham conversado comigo antes, né, com a gente. Até a gente tinha feito propostas, e o pessoal falou, cara, eu acho que não está na hora ainda, mesmo porque, como o nosso projeto é anual, e o nosso trabalho é um trabalho muito aprofundado, né, não é um trabalho barato. E, cara, como estourou esse coronavírus, eles vieram, cara, por favor, tem como me encaixar aí na sua agenda? Tem como a gente trabalhar? Então, assim, o povo, todo mundo que estava meio que empurrando com a barriga, meio que bateu o desespero, né? Mas eu estava até conversando com a Deise esses dias, que muitas pessoas, ela até que falou isso comigo, ela falou, meu amor, você já percebeu que muitas pessoas que têm negócio físico, que começaram a vender no digital, que não vendiam, essas pessoas elas não vão querer voltar para o negócio físico? Porque isso é uma crença. E nós, eu e a Deise, nós viemos do negócio físico, né? Antes de nós termos uma agência de neuromarketing e copywriting, nós tínhamos lojas físicas de suplementos. Então, a nossa mente, eu vejo assim hoje, com clareza, nós vemos que a nossa mente era limitada. Você é cheio de... É aquele papo de coach, né? Mas que é verdade, que são eles têm um nome para esses limites. Crenças limitantes. As crenças limitantes. Cara, você tem várias não crenças. Para ninguém, mas eu tenho a formação, eu não falo para ninguém, absolutamente, mas eu tenho. Só para quem está vendo a gente aqui. Segredo, tá? O empresário que ele tem um negócio físico e que ele tem muitas crenças limitantes. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar assim que tinha cara que fazia tipo 1 milhão por mês vendendo pela internet, eu falava, não, cara, não é possível, velho. Eu não consigo acreditar, eu falava assim. Não, eu falava assim, não, o cara fez 1 milhão de lucro no bolso dele, lucro líquido, tipo, pagou todos os impostos. Eu falava, não, cara, isso não existe, tipo, porque a nossa mente, quando a gente, é aquele negócio que você falou até do consultor, né? Quando você está dentro de um ambiente, você está tão sufocado com aquela rotina que... E geralmente quem tem negócio físico, e a gente sabe, principalmente o pequeno e médio empresário, o pequeno principalmente, você basicamente você vende o almoço para comprar a janta, né? Então, você não consegue imaginar, e assim, você está nessa situação, o seu vizinho da loja do lado também está nessa situação, aí o seu amigo, que tem uma loja a 1 quilômetro dali, também está na mesma situação. Você fala, cara, tá todo mundo desse jeito. Então, você não consegue imaginar que existe um oceano azul bem do seu lado, porque você está mergulhado no oceano vermelho. E agora, com essas pessoas entrando no mundo digital, sem sombra de dúvida, é claro que não são todas, o mundo digital ele não substitui o mundo físico, porque nós somos seres humanos. Mais uma vez, né, pela neurociência, nós temos a necessidade de convívio, de contato social, nós temos a necessidade de interação social, mas muitos negócios eles vão permanecer vendendo no digital, porque você percebe que o seu alcance aumenta de pessoas, né? As suas vendas aumentam, o seu custo operacional diminui e, sem dúvidas, cara, esse coronavírus é ruim, mas é bom. Eu falo que é um ruim que é bom, né? Porque, indiscutivelmente, a gente só cresce em períodos de crise, seja no relacionamento,
seja no trabalho, seja em qualquer coisa. Quando está tudo bom, está tudo bom. Pra que... Neurociência, mais uma vez. Se eu estou num local de conforto, eu vou permanecer, porque o meu corpo ele sempre quer ficar na melhor forma de economizar energia possível, né? Agora, se a água bate na bunda, se eu estou me sentindo ameaçado, por mais que ele queira economizar energia, é mais ou menos assim. O meu cérebro dispara um sinal falando, cara, se você não gastar essa energia que você tem, você vai morrer. E entre gastar energia e morrer, ele prefere gastar energia. Entende? É mais ou menos isso. Aí, pernas para que te quero, né? É isso aí. É mais ou menos isso. Você falou aí de ganhar dinheiro pela internet. Uma coisa que eu não sei se você trabalha com isso também, mas que faz com que muitas pessoas faturem muito, que é o marketing de afiliados. Não sei se você trabalha também com isso. Trabalho. Já fui afiliado, inclusive, e hoje eu tenho afiliados, né? O que é o marketing de afiliado, para quem não conhece aqui, né? Provavelmente, se você está entrando aqui na live, se você entrou e você nunca escutou falar nisso, o marketing de afiliados... É uma pirâmide. Não, não é uma pirâmide. De maneira nenhuma. Eu já ouvi várias vezes. O que então, acontece? marketing de afiliados não é uma pirâmide. Não isso é uma uma crença. pirâmide. De jeito nenhum. O que é o marketing de afiliados? As pessoas elas acham que para vender na internet, elas têm que ter um produto próprio. Seja esse produto físico ou um curso, né, que é um infoproduto, um produto de informação, ou um e-book, qualquer coisa. Aí ou elas acham que elas têm que colocar a cara dela ali na internet. Eu vou ter que aparecer, eu vou ter que projetar a minha imagem. Só que, Fred, eu não tenho jeito para isso, eu tenho vergonha de aparecer, eu não tenho jeito para falar. E muitas pessoas, então, acabam não fazendo negócio na internet porque elas acreditam que elas precisam disso. E o que é o marketing de afiliados? Nada mais é do que, se eu sou um afiliado, eu sou um vendedor de algum produto. Ou seja, digamos que o Fred e a Rúbia, a gente fala, cara, vamos lançar, sei lá, um curso ensinando a como você montar sua escola de línguas online. Beleza, a gente montou. Aí a gente abre a filiação. A afiliação é assim, eu estou abrindo espaço para ter outras pessoas vendendo meu curso. E cada vez que um afiliado vende um curso meu, ele recebe uma comissão. Qual que é a porcentagem dessa comissão? Quem vai decidir isso é o próprio dono do produto, que é o produtor, né? Então varia entre 30%, dependendo, até 60%, 70%. Depende se é um produto físico, depende se é um produto digital, mas é mais ou menos assim, você vende o produto, mas você que se vira para fazer toda a divulgação, para atrair novos clientes, eu não me preocupo com nada. Mas a partir do momento que cai uma venda, na própria plataforma de vendas, já cai a minha comissão como produtor e já cai a sua direto para você. Tipo, eu não tenho vínculo nenhum com você e você não tem comigo. Você só é um vendedor meu, né? É claro que tem as suas particularidades, porque eu, como produtor, eu tenho produtos, né, como eu te falei, eu não libero afiliação para qualquer pessoa. Por quê? Porque eu faço um trabalho sério. Aí, digamos que eu libero afiliação para um cara que gosta de ficar mentindo na internet, um cara que inventa qualquer tipo de promessa para vender, né? Aí ele fala lá, não, que meu produto é milagroso. Aí o cara vai lá e compra, através da propaganda desse cara. Aí chega lá e não é, depois ele vai cobrar de mim, porque o cara que comprou, a pessoa que comprou, ele nem sabe se comprou de um afiliado ou não. Na cabeça dele, ele comprou do Fred. Então, assim, todos os meus afiliados, eu tenho um gerente de afiliado, que é o Renato, que hoje ele é o gestor de tráfego da minha agência, e o Renato, ele cuida de todas as campanhas dessa galera. Ele gerencia para ver o que esses caras estão fazendo. E eu sou bem criterioso. Cara, você pisou na bola, fez cagada, não tem outra palavra para falar aqui, né? Cara, fez cagada, você tá fora. Você nunca mais vai ser meu afiliado em produto nenhum. Ou você segue a risca e respeita a minha imagem que eu estou construindo, ou você cai fora. Agora, tem um monte de produto na internet que a filiação é liberada. Quem quiser pegar, pegou. O Renato, até esses dias, eu vi
eu estava recebendo o remarketing depois de comprar esse O e-book, e-book, sim. e aí tinha algumas pessoas comentando ali, porque tem que rever esse remarketing, porque eu já baixei, não sei o quê, e aí ele respondeu lá, eu sou o gestor de tráfego e isso é proposital. Eu falei, Aham, cara, é é isso aí. sensacional. É muito legal ver, para mim, né, no meu caso, eu sou quase leiga, né? Eu me acho muito leiga ainda, tenho muita Aham, coisa para aprender, nós todos sempre temos, né? sempre. Mas eu acho muito legal ver o por trás dos bastidores. Então, para mim, cada vez que aparece um remarketing, eu olho aquilo Sim. como uma forma, tipo, que legal a forma como eles trabalham. Olha só, se eu Uhum, não tivesse baixado, eu ia baixar. sim, E isso é muito. E isso faz parte do trabalho que vocês desenvolvem, né? Lá no sim. começo você falou a respeito da redação publicitária. Então, hoje a gente tem muita gente principalmente o pessoal do jornalismo e o pessoal da publicidade e propaganda, tudo está convergindo. Então, todo mundo tem que trabalhar junto, não é mais só não são aqueles mercados isolados. Não. E aí a gente tem essa diferença entre a redação e tem a diferença entre copy. Quando eu né, dei uma lida a respeito de copy, lá uma das diferenças que falavam é que o copy ele tem a chamada de ação, que ele tem o CTA. Essa é a diferença entre ele e a redação, porque eu sou publicitária e Aham, por muito tempo eu tive a minha própria agência e por muito aham, tempo eu era redatora. aham. Então, assim, eu escrevia aquilo meio que na raça, no Uhum, sentimento mesmo, conhecendo como eu era muito à frente, eu conhecia muito o público aham. que era daquela empresa, conhecia muito bem a forma como eu precisava conversar com elas, e era ah, uma coisa meio instintiva mesmo, de eu, né, Sim, coloco isso aqui em caixa alta porque eu acho que é legal, coloco isso aqui, e assim vai. aham. E aí, quando eu descobri o universo do copywriting, foi quando você veio para o Centro Europeu, eu olhei e falei, caramba, eu fazia algumas coisas ali que eu fazia meio na raça, e existe um negócio para isso. Isso é muito lindo. E eu É, passei a ler um pouco mais a respeito, enfim. Você consegue me explicar, assim, a consigo, galera cara. que quer trabalhar agora com isso, tipo, Consigo. ver. Tá, deixa eu arrumar só minha luzinha aqui, que eu acho que minha câmera tá muito apagada, cara. Ah, mas Eita, a vamos minha, lá. como tá? Olha a Ó, minha, né? eu acho que, ó, o cérebro ele funciona à base de contraste. Nós estamos sempre fazendo um contraste comparando com alguma coisa. Eu acho que eu estou comparando a minha luz com a tua. Eu estou falando, cara, tá muito apagada a minha. Mas vamos lá. Ah, o copywriting, ele nasceu, na verdade, no final do século XIX, tá? A primeira pessoa, o primeiro profissional que foi considerado de fato um copywriter, Noah, ah, foi o John Emery Powers. John. Ah, E foi em 1867, alguma coisa assim, que para fazer os anúncios nos jornais, né, publicitários, todo mundo fazia o mesmo tipo de anúncio, era tudo padrão. Ele foi lá e quebrou completamente o padrão e ele começou a fazer anúncios sinceros. E, inclusive, assim, nunca morre, a ciência do copyright nunca morre, porque o ser humano é o mesmo. Se funcionou lá atrás, funciona hoje. A única coisa que muda é a mídia, né? Que é o meio, é o veículo por qual a gente faz a nossa comunicação chegar até as pessoas. Hoje a gente não usa mais quase jornal para fazer qualquer anúncio ou mala direta. A gente usa internet, que é muito mais barato, por sinal. E até pelo fato de ser muito mais barato, as pessoas fazem de qualquer jeito. Porque antes, para você fazer uma campanha com mala direta, cara, você ia ter que gastar uma nota, né? E se você fizesse de qualquer jeito, você estava na lenha, porque você ia gastar no mínimo algumas centenas de milhares de reais para não ter resultado nenhum. Então as pessoas eram muito mais criteriosas para desenvolver as suas campanhas. Mas de lá para cá, essas pessoas elas foram os pais da publicidade, né? Então assim, o copywriter ou o copywriting, ele é uma extensão da publicidade. Só que a publicidade, então, ela acabou tomando dois caminhos dentro da redação, né? A, a redação publicitária de agência e a redação publicitária do marketing de resposta direta, que é o que eu faço.
Então, assim, eu sempre falo, quando é redator publicitário, imagina o de agência. O de marketing de resposta direta é o que eu faço, que é o copywriter. Mas se você for, cara, os dois podem se chamar redator ou os dois podem se chamar copywriter, né? Mas qual que é a grande diferença? O redator publicitário, geralmente, o que conta muito é criatividade, são anúncios que pensam fora da caixa, né? Vale muito assim o branding, você impactar e gerar fixação de marca, né? Fazer as pessoas, caramba, cara, que anúncio criativo, que anúncio massa, que anúncio legal. O redator publicitário, geralmente ele está concorrendo, as campanhas que ele cria estão concorrendo a prêmios. O copywriter, ele não pode pensar nisso. A única coisa que o copywriter ele deve pensar é: eu preciso criar uma peça que ela vai agir como se fosse um vendedor e essa peça precisa vender. Não interessa se ela é criativa. Se é criativo para vender. Se é qualquer coisa para vender. E é vender agora. Como ela faz parte da vertente do marketing de resposta direta, ou seja, eu preciso ter uma resposta direta e imediata de cada peça que eu desenvolvo. Quem aprimorou essa vertente foi o Claude Hopkins em 1920 e poucos, né, há 100 anos atrás. Ele tem um livro que se chama A Ciência da Publicidade, que é, assim, para mim, um dos melhores livros que eu já li na minha vida e é extremamente válido. Qualquer pessoa que se julga, profissional de marketing precisa ler esse livro, né? Que era o Scientific Advertising, que agora foi traduzido para o português. Tem na Amazon de graça para você ler pelo Kindle, A Ciência da Publicidade, que ele começou a fazer testes com mala direta e ele começou a fazer, por exemplo, eu vou mandar essa mala direta para um lugar e nessa cidade, cada cupomzinho que tiver vai ter um código. Para outra cidade vai ter outro código. Para outra cidade vai ter outro código. Aí, quando eu fizer esse anúncio, essa headline vai ter um código. A outra, então ele começou a fazer testes e começou a fazer metrificações. Ele foi a primeira pessoa que começou a metrificar o marketing. Até então, a publicidade era vista como algo assim sem valor. Qualquer pessoa hoje que ganha dinheiro com marketing, que ganha dinheiro com publicidade, deve isso a esse cara, porque até então, publicidade era visto como algo de risco, algo que, tipo assim, cara, você é louco, você vai mexer em publicidade, você não dá dinheiro não, né? Ele foi um cara que fez assim, cara, publicidade dá dinheiro, porque se você colocar $100 aqui, eu te provo com números que você vai ter $150 aqui, né? Então, aí começou a se caracterizar um marketing de resposta direta. E é basicamente essa vertente que a gente segue. Então, além da copy ter um call to action, o que caracteriza a copy é o fato de você conseguir metrificar exatamente qual foi o resultado da sua campanha. Se a sua campanha deu ROI positivo, se a sua campanha deu ROI negativo. Assim, o copywriter, ele, desculpa o palavrão, mas ele tá fudido, velho, porque ele não tem desculpa. Ou ele dá certo, ou ele dá errado, ele vai ter que assumir para o cliente. Falar, cara, deu errado, eu vou fazer de novo. Né? Porque não tem como ele disfarçar os números. Os números não mentem. Diferente de uma campanha, por exemplo, que você coloca num outdoor. Não tem como você fazer métrica daquilo. Falar, não, cara, a nossa campanha no outdoor... Tantas pessoas que passam, barará, barará. Você tem estatísticas, né? Mas, assim... Mas não tem... até o digital, ele vem com esse desafio, na verdade, né? Porque você consegue, por meio de números, transformar esses dados, compilando eles, você consegue transformar eles em informação, e a partir daí a gente vê quem são os verdadeiros, quem Sim. são os bons mesmo, Sim. né? Quando você fala então, cada copy que você faz tem um objetivo. Ele não necessariamente é a venda, ele pode ser por algum outro motivo, tipo, eu quero que o cara venha até a mim e baixe alguma coisa. Sim. Cada um tem um objetivo específico. É isso que o pessoal não entende. Por isso que eu gosto de falar, eu gostaria de saber que você é publicitária. Os copywriters no Brasil, eles não estudam o fundamento, né? Eles não sabem nem o que é publicidade, para começar, eles não sabem o que é marketing. Infelizmente, cara, é triste falar isso. Eu não estou falando isso para falar que eu sou foda. Cara, é triste falar isso porque faz parte da minha categoria, né? Mas
Quando a gente fala de copy, os próprios copywriters eles pensam que copy é você escrever uma carta de vendas. A carta de vendas, ela é uma peça publicitária. Quando eu falo em copy, eu tenho que pensar numa campanha publicitária com várias peças, onde eu tenho que pensar, desde a primeira vez que esse cara vai me encontrar, qual é a peça que eu vou criar, que, por exemplo, é um anúncio, e cada peça dessa, ela vai ter uma intenção. Mas todas as intenções dela vai ter que gerar uma resposta desse cara imediata, né? Então, às vezes, por exemplo, digamos que eu queira atingir um novo tipo de público que não me conheça. Eu vou fazer um vídeo meu, do Fred, tipo de 2, 3 minutinhos, estou dando um exemplo aqui, tá? E vou rodar por uma segmentação específica, e vou deixar esse vídeo rodar. E a única coisa que eu vou fazer com esse vídeo pedir para o Facebook, por exemplo, e o Instagram, e falar assim, olha, marca todas as pessoas que assistiram esse vídeo mais de 90%. É só isso que eu quero. Eu não vou ter uma chamada de ação e nem nada. Mas eu não estou pensando imediatamente nessa chamada. Mas esse cara que assistiu 90%, depois eu vou falar assim, Facebook, pega essas pessoas aí que assistiram esse meu vídeo de 90%, agora você vai mandar eles para um texto que eu vou criar. Aí dentro desse meu texto, eu vou colocar uma chamada para ação, que é uma call to action para esse cara entrar dentro da minha lista de e-mails ou ele ir para a minha carta de vendas. Aí depende da estratégia, né? Mas aí começa, você entende? Então, um bom copywriter, que é o que a gente quase não vê, e eu confesso que eu demorei para entender isso, ele pensa a nível de campanha, não a nível de peça publicitária, você entende? E as pessoas, eles pensam sempre em peças. Copy é carta de vendas, ou fazer uma copy é fazer um vídeo de vendas. Cara, fazer copy é você criar uma campanha completa. É toda a jornada desse cliente, né? A partir do momento que ele entra, ou se ele já está na sua base, ou então para cada nível de cliente também que o nível de consciência dele com você é um tipo de campanha que você vai criar. Por isso que é complexo e por isso que a gente faz um trabalho a longo prazo, né? Não de um mês ou de uma semana. Até esses dias eu estava vendo uma live da Marta Gabriel. Ela é uma das pessoas que me inspira muito por vários fatores, né? Mas por ser mulher também, né? Algo que me. Por isso que eu falei para você que eu quero bater um papo com a Daisy também, porque ela é mulher. Precisa. Esse mercado, eu falo com a Daisy sempre aqui. Eu sou um cara que apoio muito o movimento feminino. Por quê? Porque o mercado é machista, cara. Nós homens, a gente nasce com machismo dentro da nossa cultura arraigado, cara. Eu luto contra isso. Às vezes a gente fala, isso é bonito falar, né? Nossa, mas, cara, é uma luta do homem contra isso, porque faz parte da cultura. Às vezes, a Daisy, para conquistar o que ela fala, às vezes, para uma pessoa, eu falo uma vez, o cliente acredita, ela tem que falar 10 vezes, entende? Hoje já não, porque ela já se estabeleceu no mercado. Mas no começo, parece assim, que o Fred falava uma vez, todo mundo falava, beleza. Agora a Daisy falava, ela tinha que falar 2, 3 vezes. E no começo ela falava isso pra mim, eu falava, meu amor, é coisa da sua cabeça, você é foda pra caralho. Mas daí toda vez que acontecia, ela falava, você viu? Você viu? Aí eu comecei a perceber, e porque ela é minha esposa, eu comecei a ficar doído por ela. Eu falei, porra, cara, que foda isso, né? Aí que eu comecei a perceber, e comecei a me atentar. E eu falo pra ela, falei, meu amor, o mercado precisa de mulheres que pegam essa bandeira e vão para cima, porque a maioria das mulheres, infelizmente, elas foram tão achatadas, né, que elas falaram assim, cara, beleza, vou ficar aqui achatada. E não é a questão de colocar a mulher acima do homem, ou o homem acima da mulher, não, os dois igual, cara. Então, eu acho foda isso que você falou, cara. Eu acho que vai dar muito certo. Nesse negócio que eu tava vendo da Marta Gabriel, só para voltar, e aí eu já volto também para a parte das mulheres no mercado, que ela falava que muita gente acha que a criatividade é a habilidade do futuro, e não é a habilidade do futuro, ela é uma das, né? E que se a criatividade sem estratégia, ela não dá absolutamente nada. E por muito tempo, e ainda existe
a publicidade ela foi levada só para esse âmbito, né? Os caras que são os bicho grilo da faculdade, os caras Aham. umas ideias muito loucas, e daí fazem lá, pensam fora da casinha e não sei o quê, e não se conseguia muito mensurar o resultado disso. E eu tenho achado um movimento muito legal a gente conseguir agora, por meio do digital, mais especificamente, e também por outros meios que a gente consegue ter algumas métricas, quebrar esse estigma de que publicidade só criatividade. Então, Sim. assim, você fala ali de montar a carta de vendas. Não é que você vai vai baixar um negócio ali, você vai escrever um negócio sem estratégia nenhuma e vai conseguir converter venda. O trabalho é muito sério, ele é Não um trabalho converte, cara. muito. Ele é um trabalho muito estratégico. E eu acho mais uma coisa, o fato da gente entender que somos humanos e trabalhamos com humanos, e baixar a guarda quando a gente fala para os nossos clientes, olha, não é uma ciência, não é algo que eu tenho como falar para você que o resultado vai ser esse, a gente vai trabalhar para que seja assim. Eu acho que essa humildade, e até mesmo por parte das marcas, né? As marcas se tornando muito mais humanas, Sim. faz com que a gente consiga ter uma sinergia, uma troca com o cliente e construir uma confiança maior, né? E aí, esse é todo um trabalho que é muito estratégico e poucas pessoas entendem o quão estratégico que não é só o criativo, o bonitinho, o layout, enfim, Sim. né? É o que. E aí, por favor. Não, eu só ia complementar isso que você falou. É o que a maioria das pessoas acham, que é questão só de você fazer algo criativo, legal. E, cara, o criativo legal, eles fazem parte, mas eles não funcionam sozinhos. Eu fiz essa semana, terça-feira, eu acho, eu terminei um diagnóstico para uma cliente, e aí era quase meia-noite, eu mandei para minha mãe, eu falei, olha, mãe, leia. Leia para você entender um pouquinho mais do que eu faço, qual é o meu trabalho. Porque é muito difícil, é muito complexo você conseguir explicar para as pessoas. E aí ela tá numa onda agora muito de consumir coisa online, cursos online. Uhum. E aí eu vou contando para ela, mãe, isso aí, na verdade, ela não tá falando com você, não. Isso aí já é automático. Né? A gente tem um robozinho, já tem. É muito legal. E ela começou a se interessar muito. E realmente é muito legal. E assim, Sim, eu particularmente caio o tempo todo. Às vezes eu olho e falo, cara, eu não acredito. O dia que eu comprei, que eu comprei o teu e-book, eu falei, eu não acredito que o Fred conseguiu me vender. Me vendeu, porque fez sentido para mim. E é esse o sim, objetivo. Não é que você está tirando o meu dinheiro. Para mim, eu achei sensacional. É sim. algo que tipo, eu tô ali para comprar o curso, entendeu? E é isso aí, para isso que veio o teu trabalho, muito bem feito, por sinal, da Daisy também. E isso de mulheres, até os meus alunos no ano passado, mas um grupo de alunas, elas levantaram muito isso de a participação das mulheres no mercado de trabalho. Tem um projeto aqui no Brasil que fala a respeito disso, e é uma participação ínfima, assim, principalmente no mercado da criação. As mulheres da criação, principalmente. E mulher tem um jeito, né, minucioso de fazer as coisas, tem uma Ixi, paciência. E eu, dentro desse tempo de corona e dessa quarentena, eu tirei print de todos os calls que eu fiz, e neles sempre era ou só eu de mulher, ou eu e mais uma, em meio a 5. Ou, tipo, sabe, de 5 pessoas era ou eu de mulher só, ou eu e mais uma, e os outros todos homens. Então, assim, e sempre senti muito isso também, de estou em uma mesa de reunião, eu falo uma coisa, tá, daí de repente um lá vai lá e fala a mesma coisa, com um jeitinho um pouquinho diferente. Nossa, que ideia legal! Esse cara é muito bom, ele teve uma sacada muito legal. Nossa, que criativo! Você viu que eu brinquei com você no começo? sim, Porque a gente está acostumado o tempo todo a tomar esse tipo de, sim. de porradas. De, pô, né? A Marta Gabriel me falou que o pensamento crítico é o que a gente precisa ter nesse momento. Então vamos lá, a gente precisa se desconstruir para construir Aham. novamente, né? E, cara, assim, ó, eu percebo que
existe uma sede, né, do mercado em relação a um movimento das mulheres estarem... Mais uma vez, eu odeio esse feminismo onde fala assim que a mulher é acima do homem. Porque daí, cara, é a mesma coisa que... Agora, vamos pisar nos homens, já que os homens pisaram na mulher. E eu não quero ficar nesse lugar, né? Mas, cara, é num lugar de igualdade. E eu vou te falar uma coisa, hein? Nos Estados Unidos, tem muito mais copywriter mulher do que homem, tá? E as mulheres, elas têm, como você falou, uma sensibilidade. Na verdade, a Daisy, ela revisa todas as minhas copies. E ela fala que ela deixa minhas copies mais cremosas, né? Porque, apesar de eu ter uma habilidade muito boa de persuasão, ela deixa minha copy muito mais romântica, né? Ela suave. Ela fala que é cremosa. Ela fala, cara, às vezes você é muito direto, você já chega com a voadora na cara do cara, né? Você precisa namorar mais, assim, na copy. E ela mexe, cara. Fala, velho. No começo ela falou assim, posso mudar tal coisa? Eu falo, cara, muda o que você quiser. Tanto é que, assim, ela muda o que ela quer, eu nem releio para falar assim, gostei, não gostei. Do jeito que ela mudou, eu já falo, tá bom, né? Tá aprovado. Então, as mulheres, se elas soubessem o poder que elas têm dentro do copywriting, teria muito mais copywriters mulheres no Brasil. Inclusive, na nossa agência, nós temos uma política de que tanto homem como mulheres têm o mesmo direito e a mesma chance de trabalhar aqui dentro. E esses dias a gente estava precisando contratar copywriter mulher, por quê? Nós temos clientes femininas, e, por exemplo, um nicho de cliente, eu não vou falar cliente, mas tem uma cliente nossa que ela é uma nutricionista que ensina mães a darem comida para os seus bebês que estão crescendo, né? Bebê que não gosta de comer comida, bebê que fica de frescura para comer saladinha, não sei o que lá, cara, como que eu, Fred, um cara que sou homem, né? Assim, minha cabeça de homem, minha mente masculina, vou entender esse mundo. Oi, mamãe, sei que lá, pipipi. Até tem como, mas, cara, a mulher é mais trabalhoso eu entrar dentro dessa mente. E o copywriter, a gente tem que ter essa sensibilidade eu, às vezes, eu tenho que pensar igual uma mulher, né? Eu tenho que incorporar, assim, cara, pensar, cara, se eu fosse essa mulher, como que é ser meu sentimento, né? E graças a Deus pelos neurônios espelhos, porque através deles nós temos essa capacidade de empatia, de nos colocarmos no lugar e na vida de outra pessoa. Mas eu, como homem, com a minha cabeça de homem, né? E como eu estou falando homem, não estou falando de opção sexual nem nada, estou falando de hormônio mesmo, né, cara? Meu corpo carregado de testosterona, com baixo estrogênio, isso muda toda a química que acontece dentro do meu cérebro. Para uma mulher que ela é ao contrário, ela é carregada de estrogênio, ou seja, tem muito mais sensibilidade, muito mais emoção para pensar nas coisas. Para elas é muito mais fácil pensar, se colocarem nessa situação do que eu, né? Por isso que a Daisy deixa as copies mais cremosas, né? Como ela mesma diz. Não tem nada a ver com tipo, é homem, mulher, macho e fêmea. Cara, é questão biológica, isso é química. Química tira o pipiu ali e a perereca, né? Vamos pensar só em química cerebral. Só pelo fato de você ser do sexo masculino e do sexo feminino, já acontecem várias variações, né? E as mulheres, cara, elas têm, assim, uma habilidade criativa, não no sentido de criativo de esses riponga, né? O cara fica fumando maconha lá, criativo, mas de criar mesmo, uma habilidade. Eu não quis falar esse termo aquela hora, mas obrigada. Eu falo, inclusive, ó, copywriter que fuma maconha tá fudido, velho, porque maconha mata neurônio. Você tem que ser um cara estudioso. A única coisa que você não pode fazer é fumar maconha. Você tem que ser um cara nerd, você tem que gostar de estudar, né? E cuidar muito bem do seu cérebro, porque isso aqui é o seu patrimônio, cara. Esse daqui que te dá dinheiro. Mas a criação, quando a gente fala, não é assim. É que nem você falou, baixa um troço, né? Baixou o santo, baixou. Não é isso. A criatividade, ela é uma derivação do seu estudo, né? Quanto mais você está estudando, quanto mais você está pesquisando,
mais insights você tem. Então, assim, você tem que se encher de conteúdo para você fazer... Aí é com o seu cérebro, né? Eu não sei como é que o cérebro faz isso, mas ele consegue fazer várias ligações muito loucas e saem ideias legais, entende? E as mulheres têm As muito mais facilidade referências, para né? isso. Sim. É isso de experiência, assim, conta muito, né? Eu tenho um amigo que ele era gerente de produtos do Boticário. E ele conhecia mais de batom do que a minha amiga, que é a esposa dele. Então ele sabia todas as texturas, ele passava, enfim. Então, assim, o cara, ele tinha que viver aquilo, ele Sim. vivia, ele precisava fazer aquilo para entender, pelo menos chegar a ponto. Mas aí você vai pensar, pô, mas o cara, ele nem usa, ele nem é um consumidor, será que era ele mesmo que deveria estar ali? Mas ele era ótimo, Sim. não posso negar isso. O que ele fez foi se aproximar mais do mundo feminino ou das pessoas Sim. que utilizam para entender qual era aquela sensação. Então, isso de experiência conta muito, né? E aí, nosso Sim. cérebro vai juntando as referências ali e a gente acaba conseguindo construir algo que seja válido para os nossos clientes. Sem dúvidas. Nossa, eu acho que se deixar, a gente fica falando aqui Até até amanhã. 7 horas da A noite. gente vai mesmo. É, é, mas assim, eu estou esperando ansiosamente que a gente consiga abrir o nosso ambiente de estudos novamente, abrir novamente o Centro Europeu para que a próxima turma do curso de marketing digital role e para que a gente consiga bater a agenda também, você e a Sim. Daisy, porque esse ano está meio puxado. A gente tá bem corrido. Estou esperando ansiosamente que vocês venham para cá. Vou mandar uma mensagem para ela, para marcar com ela também. Ah, ela vai gostar. Quero agradecer muito, muito, muito por você ter topado, assim. Eu sei que é um momento que tá todo mundo na loucura, né? Casa, criança, família. É. Ela colocou esses dias um negócio lá mamãe está em reunião, né? Entre tal horário e tal horário. O meu filho ainda não sabe ler. E então eu falei para ela que eu preciso colocar um desse pro meu marido, que ele é a Sim. primeira pessoa que precisa entender isso. E eu sei o quanto está complexo nesse momento, né? Você conseguir. Muito obrigada mesmo, mais uma vez, por ter topado para a gente, né? Topado a gente bater esse papo aqui. Quero deixar aberto também, se você quiser falar mais alguma coisa, se você quiser continuar aqui até depois da manhã, a gente continua conversando, numa boa. Não, para mim é um prazer, cara. Eu preciso desligar, né? Eu não sei que horas que a galera vai estar vendo isso daqui, mas agora são 3h10, 3h15 eu tenho uma reunião com a minha galera na minha agência, hoje é uma sexta-feira, né? E, cara, é sempre um prazer, né? Assim, eu amo conversar sobre o que eu faço, né? Eu amo conversar com pessoas que entendem o meu mundo, né? Cara, a gente se entende, e isso é muito legal. E por mim eu ficaria aqui conversando até amanhã, e isso é sem papo de aranha, né? É de verdade mesmo, a gente vai embora, mas com certeza, cara, outras oportunidades não vão faltar. Me sinto muito honrado, né, pelo seu convite, muito honrado por poder, assim, de alguma forma, estar vinculado o meu nome ao Centro Europeu. A gente sabe que é uma instituição muito séria, muito renomada e de respeito. E, cara, tomara que em breve a gente esteja aí de novo, seja online, seja offline, fazendo Vamos lá. acontecer. Exatamente, vamos conseguir sim. Vai dar tudo certo. Já deu. Já deu, e boas vendas para vocês. Para vocês também. Vamos lá. Então vamos. Qualquer coisa, estamos aqui. Então tá. Obrigada, tá, Fred? Eu que agradeço. Beijão. Até. Tchau, tchau. Beijo, tchau.